a cabeça da maioria das pessoas que pensa alguma coisa sobre a história nesse país, né? A cabeça das pessoas, já desde o sistema educativo, já desde valores que estão espalhados na nossa sociedade e que desde muito cedo condicionam formas de se pensar a história, tudo isso ensina, entre aspas, ensina a pensarmos a história do Brasil como uma unidade longeva, né? Como uma unidade que remonta pelo menos desde o descobrimento. Né? Não é assim? Não tem nenhuma novidade nisso. No entanto, em 1500, em 1550, em 1600, ninguém, não só no Brasil, mas no mundo, seria capaz de imaginar que algumas décadas, alguns séculos depois, viria a se formar um Estado nacional independente, autônomo e soberano, chamado Brasil, que é o que nós conhecemos hoje. Esquentamos os motores, então, com essa discussão em torno da periodização, da cronologia e do anacronismo. Todo e qualquer fenômeno a ser apreendido, minimamente compreendido, né? Quer dizer, perseguido por um historiador ou por um cientista social qualquer, necessita de uma periodização. Quando começamos e quando terminamos? As respostas a essas perguntas costumam ter implicações fundamentais na própria concepção do objeto. Porque as datas, né, elas já dizem algo sobre o modo como nós vemos aquele objeto. Porque a partir de tal momento e não antes ou depois? Por que vamos até um determinado momento e não vamos mais adiante? Ora, periodizar, né, é um problema inescapável, já de um estudante de história que seja, né? Precisamos fazer isso o tempo todo, né? Quando começamos e quando terminamos a nossa observação. Porque não dá para observar tudo ao mesmo tempo. Né? Precisamos o quê, então? Discernir uma certa unidade naquilo que está sendo observado e buscarmos uma lógica de cronologia no próprio objeto. Portanto, o começo e o fim na nossa observação serão capazes de já, em parte, definir o próprio objeto. Daí, então, a responsabilidade dessas escolhas, quando começar e quando terminar. Bem, nós não temos, então, uma resposta satisfatória para esse começo do curso, para a pergunta em torno do marco inicial do começo do curso. Pegamos alguns temas. Esse tema aqui, ele é importante, ele foi escolhido então para a abertura desse curso, não porque estejamos aqui propondo uma superioridade de uma história indígena por sobre uma história europeia. Repito, essa seria uma operação tão tosca quanto a inversa, pretender a superioridade de uma história europeia por sobre uma história indígena. Nada disso nos interessa, de momento. Nos interessa como versões sobre a história que podem ser historicizadas, que podem ser analisadas também pelo historiador. O historiador também se interessa pela história das visões em torno da história. Mas não estamos aqui atribuindo um valor de superioridade de um início em relação ao outro início. Essa história que nos interessa porque ela se desdobra ao longo da história da colonização. Né? A história da colonização é uma história de relacionamento entre culturas. E desde já apresento então uma ideia matriz aqui do curso. Né? E é uma ideia que costuma encontrar resistência da parte, enfim, de algumas pessoas que a escutam de maneira tão afirmativa. A expansão europeia dos séculos XV e XVI não é apenas uma expansão comercial, não é apenas uma expansão econômica, não é apenas uma expansão material, é também uma expansão cultural. Na mesma medida, uma expansão cultural. Nós não entenderemos jamais a formação desse mundo global a partir das grandes navegações se insistirmos numa determinação exclusivamente econômica desse movimento expansionista europeu. A expansão cultural
que tem então nessa expansão religiosa, uma das suas feições mais eloquentes, mais fortes, é uma expansão de muitos modos sincera. Não estou dizendo que seja boa, esses adjetivos não nos interessam. Ela é sincera na medida em que ela efetivamente moveu agentes sociais, determinou comportamentos coletivos e imprimiu suas marcas sobre todos os quadrantes da vida social nesse mundo que está se formando. Expansão cultural e expansão econômica. As duas coisas ao mesmo tempo. Por que eu estou dizendo isso, então? Porque sempre os mais importantes fenômenos observáveis dessa história da América portuguesa, da história dessa América colonizada pelos portugueses, sempre estará presente elementos indígenas. Sempre. Pensem aqui comigo, vejam se isso faz sentido. Eu disse, numa dimensão catastrófica desse fenômeno demográfico do encontro de dois mundos. Sim. No entanto, a insistência nessa dimensão catastrófica, como supostamente capaz, então, de eliminar por completo populações indígenas, cria um tipo de vitimização perante a história, impeditiva da consideração dessas vítimas como agentes da própria história. O que eu quero dizer? Um pensamento de tipo maniqueísta, vítimas e algozes. Existem vítimas, existem algozes ao longo da história, mas em se tratando de milhões de pessoas, milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas, a simples aplicação de uma dicotomia, de um maniqueísmo desse tipo, nos faz ignorar que, permanentemente, populações indígenas criaram suas formas de sobrevivência, se adaptaram e interagiram com esse mundo que estava sendo criado a partir do encontro dessas duas culturas. Faz sentido isso, pessoal? A redução, portanto, dessa história a uma história do massacre das populações nativas, que claro que levaram a pior, não há nenhuma dúvida, mas não deve induzir a obliteração dessas mesmas populações nativas, de origem nativa, que continuaram existindo, que foram transformadas pelo próprio processo de constituição dessa América portuguesa. As populações indígenas existem até hoje. Sempre existiram. Claro, é uma generalização. Populações nativas. Algumas culturas do Xingu, por exemplo, são datadas por estudiosos aí, enfim, 10 séculos atrás. Outras desapareceram por completo. Outras que existem hoje são mais recentes. E por aí vai. Há uma grande variedade, então, nesses grupos indígenas que nós estamos tratando de forma geral aqui. Mas é importante ressaltar que, para todos os efeitos, grupos descendentes originários dessa população nativa da América, quando os europeus aqui chegaram, continuaram existindo e existem até hoje. A história indígena, então, não é uma história, não deve ser uma história apenas do passado, mas também uma história do tempo presente. Bem, em segundo lugar, a questão do ponto de vista da história. Já introduzi essa questão. Adotamos sempre um ponto de vista, na medida em que não é possível darmos conta, contemplarmos simultaneamente todos os pontos de vista possíveis, pelo menos de fenômenos tão complexos como, por exemplo, esse fenômeno do encontro do velho com o novo mundo. Não daremos conta jamais de todos os pontos de vista de observação possíveis. Adotamos alguns e manejamos, então,
os desdobramentos, as consequências desse ponto de vista conscientemente. Digo a vocês, não há nenhum motivo, creio eu, para vocês banirem do vocabulário de vocês, dessa formação pretérita de história que vocês tiveram, a palavra descobrimento. Seja o descobrimento da América, seja o descobrimento do Brasil. Sim, mas aí vem aqueles lugares comuns. Não, mas espera aí, descobrimento ou achamento? Isso aí a gente vai discutir na próxima aula. Descobrimento, mas os índios já estavam aqui, eles não descobriram nada. Sim, é um descobrimento do ponto de vista europeu. Essa história tem uma dimensão eurocêntrica, claro. Não é exclusiva, mas é uma das dimensões inescapáveis dessa história. Assim como podemos fazer essa história do ponto de vista de populações nativas, o que é muito mais difícil. Não estamos aqui buscando o mais fácil, assim como não buscaremos o mais difícil pelo simples fato de ser o mais difícil. Estamos aqui exteriorizando a consciência de que existem pontos de observação possíveis, a depender dos quais o objeto muda de figura. A ideia de descobrimento do Brasil é, portanto, uma ideia eurocêntrica. Só que a história da colonização é também uma história eurocêntrica. Ela é uma história fortemente eurocêntrica, não apenas porque ela foi praticada de um ponto de vista eurocêntrico, mas porque esse é um ponto de vista também inevitável. Não é exclusivo, não é único, não é absoluto e não é nem melhor nem pior, mas é necessário. Portanto, pessoal, a ideia de descobrimento do Brasil pode ser perfeitamente desenvolvida partindo-se do pressuposto de que ela faz sentido para os europeus. Qual seria uma ideia equivalente do ponto de vista indígena? Essa é uma questão sem resposta. Por quê? Porque implicaria, então, no domínio de registros que deveriam conter formas equivalentes de pensar, que logo poderiam ser descartadas à medida em que nós nos aprofundássemos na compreensão de uma cultura muito diferente da cultura europeia. Na verdade, de culturas nativas muito diferentes das culturas europeias. Eis então o drama dessa questão do ponto de vista em história. Porque mesmo que nós relativizemos a observação e que nós busquemos outros olhares com os quais estamos menos familiarizados, seremos obrigados a recorrer a certos dispositivos intelectuais que têm origem, que têm os seus vícios de nascedouro, que funcionam ou podem funcionar bem para algumas culturas, mas não para todas as culturas. Dou um exemplo a vocês, né? Nos anos 40, um antropólogo norte-americano chamado Julian Stewart propôs uma classificação das populações indígenas da América do Sul. Uma classificação das populações que os europeus teriam encontrado no século XV e também no século XVI, né? Quer dizer, uma parte da América do Sul só no século XVI. Esse antropólogo, então, nos anos 40, elaborou um mapa, né, da América do Sul com base nos critérios de estratificação social, domínio de tecnologia e complexidade de organização política. Bem, pensou então Julian Stewart num paradigma do que seriam as culturas mais elaboradas ou mais complexas dentre essas culturas nativas. Sem dúvida nenhuma, os Incas. Um Estado centralizado, né, um domínio de tecnologia incomum para as outras culturas na América do Sul, com uma organização social mais complexa. A partir então desse paradigma, o Julian Stewart classificou, com base em manchas geográficas, outros grupos nativos. O problema dessa classificação, em primeiro lugar, é que classifica em função do que as coisas não são, mas deveriam ser.
O que as coisas não são? Ora, essas culturas não eram as culturas, a cultura incaica. Deveriam ser, não sendo, são classificadas em função do coeficiente negativo em relação a esse paradigma. É uma interpretação da história com base naquilo que ela não foi, não com base naquilo que ela foi. Isso pode ser uma primeira classificação. Quer dizer, nós estabelecermos então um paradigma que é externo àquela realidade, àquele fenômeno, e buscarmos uma aproximação da realidade em relação àquele fenômeno. A depender do quanto essa realidade se aproxima e do quanto ela se distancia, ela é colocada então num grau dessa hierarquia. Repito, isso para fins didáticos, para fins preliminares, quando você não conhece praticamente nada de uma determinada realidade, é um procedimento útil. No entanto, nós não devemos levar isso a ferro e fogo até as últimas consequências. Caso contrário, estaremos incorrendo nesse problema gravíssimo de interpretar as coisas em função daquilo que as coisas não são e não em função daquilo que as coisas são. Isso é um primeiro problema dessa classificação. Segundo problema dessa classificação é que pressupõe culturas mais ou menos estanques, né? Como se não houvessem trocas, como se não houvessem áreas de hibridismo, como se não houvessem mesclas entre 4 ou 5 grupos que são classificados em função desse paradigma incaico, né? À medida então que o conhecimento de historiadores, de antropólogos, de linguistas, de arqueólogos acerca das populações indígenas da América na época da conquista europeia se desenvolveram, à medida então que esses conhecimentos foram se aprofundando, que os estudos foram se tornando, enfim, foram acumulando conhecimento, percebeu-se que são, na verdade, culturas historicamente muito dinâmicas, muito mais dinâmicas do que enseja esse tipo de classificação. Bom, a crítica a essa classificação, né, bem como o histórico dessa classificação, que foi uma classificação pioneira, nós encontramos num livro que faz parte da minha bibliografia, de autoria do antropólogo Carlos Fausto, Os Índios Antes do Brasil. Tá aí na minha bibliografia, vocês podem recorrer a essa obra para efeitos de subsídio dessa parte da minha exposição aqui. Bem, os espanhóis, então, os próprios espanhóis, eles perceberam uma palavra que uma das culturas com as quais Colombo travou contato nas suas 3 viagens do século XV, os espanhóis se apropriaram de uma palavra de língua arawak para que designava então um chefe, uma liderança local. Os espanhóis transformaram essa palavra arawak na palavra cacique. Cacique. A palavra cacique, então, utilizada pelos espanhóis para descrever um chefe de grupos indígenas, logo ensejou uma ideia mais ampla, a ideia de cacicazgo, que foi utilizada então por estudiosos dessas populações para designar um tipo de organização, ou melhor, um tipo de cultura indígena na qual estava presente uma organização política que não chegava a ser um Estado. Então, uma espécie de complexidade política intermediária entre o que poderia ser definido como um Estado, né, e aquilo que poderia ser definido pela ausência de liderança, pela ausência de organização política. Os cacicazgos, então, seriam formas políticas intermediárias. Só que a ideia de Estado não é uma ideia indígena, é uma ideia europeia. Essa ideia, então, de cacicazgo surge de uma ideia indígena e se transforma numa ideia carregada de valores europeus. Como, então, penetrar nessas culturas valendo-se das próprias ideias dessas culturas? Isso é muito difícil, porque nós sempre partimos de um ponto seguro, de um ponto familiar, que são as nossas próprias referências. Assim sendo, a história da colonização portuguesa do Brasil
aí podemos afirmar cabalmente, é uma história muito mais eurocêntrica do que indiocêntrica, nativocêntrica. Claro, só que a simples inversão desses vetores não garantiria uma explicação adequada, porque na verdade é uma história de um conjunto de referências culturais que se tensionam reciprocamente. Daí então a questão do ponto de vista em história. Sempre é necessário partir de algum ponto de vista, sempre relativizando, sempre demonstrando consciência das limitações que são decorrentes da escolha desse ponto de vista e não de outros pontos de vista, né? Daí a possibilidade de se avançar em relação a outros pontos de vista. Só que a somatória de pontos de vista também não garante uma explicação consistente de um fenômeno. É necessário, sim, manejar pontos de vista que tenham tido efetivamente capacidade de determinação dos fenômenos mais essenciais presentes naquilo que nós queremos estudar na história. Ou seja, é necessário hierarquizar esses pontos de vista, né? A existência de uma diversidade de pontos de vista não significa a equivalência entre eles. Assim sendo, retorno à dimensão eurocêntrica da história da colonização. O ponto de vista europeu é imprescindível. Senão, não é história da colonização. Porque quem se expandiu em outras direções foram os europeus. Pelo menos em direções transoceânicas, digamos. Sim. Também existem processos, enfim, fluxos demográficos, migratórios, processos expansionistas de populações indígenas dentro do continente americano. Mas nenhum desses processos foi capaz de articular áreas até então completamente afastadas umas das outras do globo, de modo a criar um fenômeno de mundialização, que nós podemos chamar de globalização.